Olá pessoal, Pastor Carlos aqui mais uma vez. Eu quero trazer uma palavra para o teu coração que está em Mateus capítulo 25 e o tema é a parábola das 10 virgens. Vamos lá? Vamos lá. Diz assim: o reino do céu será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo, e as prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram, prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja suficiente para nós e para vocês. Vamos comprar óleo para vocês. Um tema central, um tema atual, um tema que além de ser interessante, é preocupante. Interessante porque a palavra de Deus nos dá uma visão completa do que está acontecendo. E interessante, né? E preocupante porque a atualidade hoje das igrejas, né? As pessoas hoje são diferentes. O texto vai dizer que havia 10 virgens. Todas as 10 virgens se vestiam iguais, estavam vestidas iguais. Todas as 10 virgens tinham lamparina. Todas as 10 virgens tinham óleo. Todas as 10 virgens andavam juntas num só propósito, na mesma direção. Havia apenas um detalhe. Havia 5 que eram prudentes e 5 que eram insensatas. Por quê? As que não tinham óleo, só tinha óleo apenas na vasilha. As virgens que estavam preparadas, as prudentes, tinham óleo na vasilha e na candeia. Então, essa é a grande diferença. A que tinha óleo na vasilha e na candeia tinha óleo suficiente para ir até o final, enquanto as que só tinha óleo na vasilha, ou seja, na candeia, não tinha óleo suficiente apenas para metade do caminho. A Bíblia vai dizer que todas elas estavam ali, todas elas eram virgens, todas estavam vestidas praticamente iguais, todas elas adormeceram. Estavam esperando o noivo demorou, mas o noivo deixou uma palavra: eu voltarei. E ele falou: espere, porque eu vou voltar. Elas estavam ali, só que quando chega num período, no momento que ele chega, as prudentes têm o seu óleo, se prepara, pega o óleo direitinho para voltar, para se encontrar com o noivo. Já as insensatas não tinham óleo para voltar, só tinha óleo até aquele momento. Quando o noivo chega, elas não poderiam ir, porque não tinha como chegar lá, porque estava escuro. Então as prudentes falaram para elas, as imprudentes falaram para ela: por que você não arruma um pouco do seu óleo para nós, para que a gente possa, então, chegar junto? Elas disseram: não, porque se nós dermos o que nós temos para vocês, nós vamos ficar sem, e aí ninguém vai. Interessante, né? E ela falou: então vocês agora voltem e vão comprar. E as outras prosseguiram, porque tinha óleo. O que isso representa hoje, irmãos? Vamos olhar para o contexto atual. Hoje a gente vê pessoas que na sua caminhada, durante a sua caminhada, vêm caminhando com Jesus. O óleo está caindo, tem óleo. Só que no período, em determinado momento, quando Jesus está demorando, porque o texto diz que ele demora, mas justamente nesse período que ele começa a demorar, começa a fraquejar. Então as pessoas começam a vir com óleo, mas o óleo vai se acabando, a caminhada é longa, vai se acabando, até que chega um momento que não tem óleo. Só que tem gente que tem óleo suficiente, porque já tem a visão de que ele vai demorar, então tem que ter suporte para ir e para voltar. Só que as imprudentes simplesmente não têm. Quando chega no momento exato, elas ficam sem óleo. Isso quer dizer o quê? A crente, há pessoas que vêm caminhando com Jesus, só que pela demora de Jesus, elas acabam olhando para o outro lado. Elas acabam relaxando a sua vida espiritual. Elas acabam não tendo a mesma constância de oração, a mesma constância de jejum, a mesma constância de oração diante de Deus, aquele trabalho na obra de Deus. As pessoas ficam relaxadas, vai se relaxando. E com isso o óleo vai terminando, o óleo vai acabando. Não tem óleo, porque as pessoas estão tão se relaxando,
sabe, relaxa na obra de Deus, que falta o óleo. Só que elas estão caminhando mesmo sem óleo. Só que quando chega um determinado período, exatamente quando falta o óleo, o noivo vem. Exatamente. Quando o óleo acaba, ele aparece. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Jesus está dizendo o seguinte: até onde você vai, um compromisso com ele. Até onde você vai, olhando para ele desde o início, quando você era novo, convertido, e tinha amor, aquele amor com Deus, que amava, que orava, que jejuava, que subia monte, tal. Até quando? Só que Jesus está demorando a chegar e tem muita gente ficando pelo caminho porque não tem óleo. Opa, deixou de se consagrar, não tem mais unção, a vasilha do óleo está vazia e não está voltando para buscar. Só que quando ele voltar, vai ser tarde demais, não vai dar para voltar, para comprar e para entrar com ele nas bodas, porque foi o que aconteceu. As prudentes tinham óleo tanto para ir como para voltar. Elas falam, não vou dividir, que se dividir a gente fica sem. Então, para que não fica nem eu nem você, vocês vão comprar, a gente segue o caminho. Resultado, as prudentes entram com o noivo e as imprudentes voltam para comprar óleo. E quando elas voltam, já é tarde demais, a porta está fechada. Isso quer dizer que a vida do crente ela precisa ser constante. Desde o primeiro dia que ele aceita Jesus, uma vida de oração, uma vida de consagração, uma vida de busca a Deus, uma vida de entrega na obra de Deus, ela precisa ser constante. Sem constância você não consegue chegar em lugar nenhum. Tanto Jesus falou sempre para os discípulos, perseverai em oração, perseverai porque o dia vai chegar, perseverai porque o dia mal está chegando, persevere comigo. Lembra que Jesus ia sempre orar e quando ele terminava de orar, os discípulos estavam dormindo? E ele falava, vocês não conseguem vigiar comigo nenhuma hora. Jesus de novo levou eles outra vez e foram orar com Jesus. A mesma coisa, quando Jesus termina de orar, estão dormindo. E o que aconteceu com essas virgens? Estavam todas dormindo. Mas qual é a diferença? 5 delas tinham óleo. 5 delas estavam preparadas. 5 delas tinham unção. 5 delas estavam preparadas na obra de Deus. 5 delas tinham pique para estar na obra de Deus, desde quando começou até o final. Estavam olhando para o Mestre, estavam olhando para Jesus e não tirou os olhos dele. Tanto que elas chegaram e até Jesus e entraram para as bodas. E as outras 5 que não entraram são crentes que deixam a vida para lá. São crentes que olham para o mundo. São crentes que não consagram mais as suas vidas. São crentes que não oram mais. São crentes que não fazem mais a obra de Deus. São crentes que vivem só andando para lá e para cá e sem óleo. E quando Jesus voltar, vai ficar, irmão. Vai ficar. Porque o texto é claro. As 5 ficaram. E qual é o resultado de tudo? Quando elas voltam com óleo, que elas vão comprar, que volta com óleo, que bate na porta, Senhor, abre-nos a porta. Jesus, a Bíblia vai dizer que Jesus olha para ele, ela diz assim, não vos conheço. Eu não conheço vocês. Quem são vocês? Talvez alguma da pessoa, mas a gente orou, a gente fez tanta coisa, a gente evangelizou. Mas e hoje? Vocês não estão na mesma condição que estava antes. Vocês não estão no mesmo nível que estava quando começou. Cadê o óleo? Não tem óleo. Cadê a unção? Não tem unção. Cadê o trabalho? Não tem o trabalho da obra. Cadê a disposição? Não tem. Cadê o amor? Não tem. Cadê o interesse? Não tem. Não te conheço. A Bíblia é clara, irmãos. Isso é um alerta para nós, cristãos, que precisamos ter constância na oração, constância na consagração de vida, constância na obra de Deus, fazer a obra de Deus como se fosse no início. Primeiro amor. Ah, pastor, mas passou, eu já não tenho mais o primeiro amor. Irmão, continua a constância, é constância. Continua caminhando. Não está sentindo? Vai sem sentir mesmo. Não está conseguindo? Vai sem conseguir mesmo. Vai caminhando, mas o óleo tem que ter. A unção tem que ter. O desejo tem que ter. A vontade tem que ter. O amor de Deus tem que ter. Senão, filho, você fica no caminho. O texto é claro. 5 subiram, entraram nas bodas, e 5 ficaram. Onde é que você vai estar? Nas que ficaram ou nas que entraram? Hein? O texto nos dá essa sugestão. Aonde é que nós estamos? Na fila das 5, que voltaram para comprar óleo, as imprudentes? Ou estamos na fila das prudentes que entraram com o rei para as bodas de Canaã? Hein?
A gente precisa, a gente precisa responder essas perguntas para nós mesmos. Onde é que eu estou? Onde você está? Esse é um texto que abre a mente de muita gente. Porque quando a gente aceita Jesus, é maravilha, glória a Deus, é maravilha, busca isso e aquilo. Mas e depois na caminhada? Na caminhada você vai olhando para trás, lembra de Pedro? Quando se fosse outro, esconde, vou andar nas águas. E ele veio andando. E estava ventando, estava aquela coisa, mas ele continuou olhando para Jesus. Só que no momento, determinado momento, ele tira os olhos de Jesus e olha para o vento. Começa a afundar. Sabe o que é isso? Acontece conosco. Quando a gente está olhando para Jesus, está fixo, está fazendo a obra, está trabalhando, está jejuando, está subindo muito, não sei o quê. Só que a gente começa a olhar para o mundo. Só que aí as coisas começam, a vida espiritual começa a descer. O nível espiritual começa a descer. O óleo começa a descer. E quando você vai ver, você está fora do nível. E é exatamente o nível que você precisa subir para quando o noivo chegar, você ter óleo. Não tiveram óleo. Foram comprar só que era tarde demais. E para no final ainda receber uma palavra daquela. Eu não vos conheço. Irmãos, é triste. Deixo aqui um conselho para todos. Para mim, inclusive, também. Precisamos ter óleo na nossa vasilha. Não só na vasilha, mas uma vasilha que esteja em condições suficientes para botar o dobro de óleo. Na lamparina e na vasilha. Carregue óleo suficiente para quando se encontrar com o rei, você está apto para entrar. Senão, tu vai ficar do lado de fora. Que essa mensagem possa estar no nosso coração, na nossa mente e no nosso coração. E que continuemos a praticar a oração veemente, a nossa oração constante, nosso jejum constante. Subir o monte, descer o monte, isso é um critério seu. Mas se você precisa seguir os exemplos de Jesus. Jesus disse, nenhuma hora vocês ficaram comigo. Pense nisso. Consigamos continuar a prosseguir a conhecer Jesus e consagrar a nossa vida. E o que ele está dizendo para nós aqui, se você consagrar a sua vida até o final, vocês entrarão. Se a sua lâmpada e a sua lamparina, e a sua vasilha estiver cheia, você chegará até o final. Mas se não tiver, não vai entrar. E essa palavra, querido, fica no teu coração. Todos nós somos as viúvas representadas aqui. Mas aonde nós estamos? Nas 5 imprudentes ou nas 5 prudentes? Eis a pergunta que você precisa fazer a você mesmo. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo venha falar melhor o seu coração. E ele venha alertar a você para mostrar a você em que lado você está. Da que são imprudentes, que não tem óleo, ou das prudentes, que tem óleo suficiente para entrar nas bodas. Que Deus possa te abençoar. Que o Espírito Santo possa falar melhor o teu coração. E que você faça uma revisão sobre a sua vida, para que você saiba em que lado você está. Na que tem ou na que não tem. Que Deus te abençoe, que você possa estar na que tem, para quando ele vier, todos puderem entrar. Mas não esqueça, alguém vai ficar por fora. Que Deus te abençoe. Espero muito que o Espírito Santo fale no teu coração. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa a tua palavra aí. Deixa um comentário. Se você quiser nos seguir, se inscreva no canal. Tá bom? Deixa o seu like aí pra gente. Vai ajudar o nosso canal. E que Deus fale no teu coração. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Um abraço para todos. Fique com Deus.